Você já se sentiu traído por quem mais confiava? Já imaginou descobrir que as duas pessoas que você mais amava no mundo estavam conspirando contra você, tentando te destruir? E se essa conspiração fosse tão cruel que eles tentassem te internar como louca para se livrar de você? Prepare-se para uma história de amor, traição, loucura e uma reviravolta que você jamais esperaria. Esta é a história de Ana, uma mulher que descobriu a verdade mais dolorosa de sua vida e lutou para não perder a sanidade e a liberdade. Ana e Marcos viviam o que parecia ser um conto de fadas moderno. Um apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados. Marcos, um empresário do ramo imobiliário, era charmoso, atencioso e, para Ana, o homem perfeito. A mãe de Ana, Helena, uma socialite elegante e sempre impecável, era uma presença constante em suas vidas. Ana, filha única, sempre buscou a aprovação da mãe, que, apesar de amar, sempre a tratou com uma frieza sutil, uma distância calculada que Ana atribuía à personalidade forte de Helena. Os primeiros sinais da rachadura no conto de fadas surgiram de forma quase imperceptível. Marcos começou a chegar mais tarde em casa, com desculpas esfarrapadas. Helena, por sua vez, estava mais presente do que nunca, mas sua presença parecia sufocante. Seus olhos, antes cheios de um carinho distante, agora carregavam um brilho estranho, quase predatório, quando olhava para Marcos. Ana notava sussurros em cantos da casa, risadas abafadas, que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. A intuição, aquela voz silenciosa que raramente falha, começou a gritar. Uma noite, a verdade desabou sobre Ana, como um prédio em ruínas. Marcos disse que iria a uma reunião de negócios em São Paulo. Helena, que passava a semana com eles, alegou uma dor de cabeça e se recolheu cedo. Ana, incapaz de dormir, desceu para a sala para ler. O celular de Marcos, esquecido no sofá, vibrou com uma mensagem. A curiosidade, ou talvez o pressentimento, foi mais forte que a ética. A mensagem era de Helena. Saudades do seu toque, meu amor. A noite foi perfeita. Te espero amanhã no nosso ninho. O mundo de Ana girou. As palavras dançavam em sua mente, formando uma imagem grotesca, inimaginável. Seu marido e sua mãe. A traição mais vil, a facada mais profunda. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria, uma dor lancinante que parecia rasgar sua alma. Ela confrontou Marcos no dia seguinte, as palavras presas na garganta, a voz embargada pela incredulidade. Ele negou, claro, com a maestria de um ator, mas o brilho nos olhos de Helena, que observava a cena de longe, confirmava a verdade. Marcos e Helena, percebendo que Ana havia descoberto o segredo, entraram em pânico. A vida de luxo que Marcos desfrutava, a imagem de Helena como uma matriarca respeitável, tudo estava em risco. Eles sabiam que Ana, com sua determinação, não os deixaria impunes. Foi Helena quem sugeriu o plano diabólico. Ela é instável, Marcos. Sempre foi. Lembra daquele surto de estresse na faculdade? Ninguém vai duvidar se dissermos que ela está tendo uma recaída. E o plano era simples e cruel. Internar Ana em uma clínica psiquiátrica, alegando que ela estava sofrendo de delírios e paranoia. Eles começaram a isolá-la. Marcos confiscou seu celular, alegando que ela precisava de descanso digital. Helena espalhou para amigos e familiares que Ana estava passando por um momento difícil, muito estressada, precisando de ajuda profissional. As visitas se tornaram raras, as ligações inexistentes. Ana se viu presa em sua própria casa, observada, monitorada, suas palavras distorcidas, suas reações interpretadas como sinais de loucura. Cada tentativa de argumentar, de expor a verdade, era recebida com olhares de pena e frases como: "Você precisa se acalmar, querida, está tudo bem."
O cerco estava se fechando. A sanidade de Ana estava sendo testada ao limite. O dia da internação chegou como um pesadelo acordado. Ana foi levada à força, sob o pretexto de uma consulta de rotina com um novo psiquiatra. Ao chegar à clínica, a verdade se revelou em toda a sua crueldade. Portas trancadas, janelas gradeadas, rostos vazios de outros pacientes. O desespero a dominou. Ela gritou, esperneou, tentou explicar, mas suas palavras eram abafadas pela medicação que lhe foi injetada. Acordou em um quarto branco, com grades na janela, e a sensação de que sua vida havia sido roubada. Dentro da clínica, Ana precisava provar sua sanidade. Cada palavra, cada gesto era observado e anotado. Marcos e Helena a visitavam regularmente, interpretando suas reações como confirmação de sua doença. "Veja como ela está agitada, doutor", dizia Helena, com uma falsa preocupação. "Ela insiste em histórias absurdas sobre nós", completava Marcos, com um ar de vítima. O doutor Ricardo, o psiquiatra responsável, parecia genuinamente preocupado, mas as informações que recebia eram unilateralmente distorcidas. Ana, no entanto, não se entregou. Ela sabia que sua única chance era manter a lucidez e encontrar uma forma de se comunicar com o mundo exterior. Começou a observar o Dr. Ricardo, buscando brechas em sua postura profissional. Percebeu que ele, apesar de tudo, parecia ter um senso de ética. Em sessões de terapia, Ana começou a plantar sementes de dúvida, contando a verdade de forma velada, usando metáforas, observando suas reações. Ela falava sobre traições inimagináveis e mentiras que aprisionam, sempre com um olhar fixo no psiquiatra. A ajuda veio de onde menos esperava. Um enfermeiro, chamado João, um homem calado e observador, começou a notar as inconsistências nas histórias de Marcos e Helena. Ele via a lucidez nos olhos de Ana, a dor genuína, a falta de delírios reais. João, que tinha uma irmã que havia sido injustamente internada no passado, sentiu empatia por Ana. Em um momento de descuido da equipe, ele conseguiu passar um bilhete para Ana, com um número de telefone e a frase: "Ligue para este advogado. Ele pode te ajudar." Com o bilhete em mãos, Ana esperou a oportunidade perfeita. Durante uma sessão de terapia ocupacional, ela conseguiu usar um telefone público da clínica, ligando para o número. Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional atendeu. Dr. Carlos, um advogado renomado em casos de direitos civis. Ana, em poucos minutos, resumiu sua história. A voz embargada, mas firme. Dr. Carlos, intrigado com a coerência da narrativa de Ana e a gravidade das acusações, prometeu investigar. A batalha legal começou. Dr. Carlos, com sua equipe, começou a reunir provas. Descobriram o histórico de Marcos de dívidas ocultas e investimentos arriscados e a dependência financeira de Helena em relação a ele. A história da traição, antes um delírio, começou a ganhar contornos de realidade. O advogado conseguiu uma ordem judicial para uma nova avaliação psiquiátrica independente para Ana, e a verdade começou a vir à tona. O Dr. Ricardo, confrontado com as novas informações e as inconsistências, começou a questionar Marcos e Helena. O confronto final foi marcado para uma audiência no tribunal. Ana, agora mais forte e determinada, estava pronta. Marcos e Helena, confiantes em sua manipulação, compareceram com um ar de superioridade. A sala estava cheia de curiosos e jornalistas, atraídos pelo escândalo. A tensão era palpável. Ana, ao lado de seu advogado, sentiu um misto de medo e uma força inabalável. Era a hora da verdade. Era a hora de lutar pela sua vida, pela sua sanidade, pela sua liberdade. A audiência começou com a defesa de Marcos e Helena, que, através de seu advogado, tentaram pintar Ana como uma mulher desequilibrada, propensa a fantasias e com um histórico de instabilidade emocional. Eles apresentaram laudos médicos antigos, distorceram conversas e tentaram descreditar o Dr. Carlos, insinuando que ele estava sendo manipulado por uma paciente delirante.
Ana ouvia tudo com uma calma surpreendente, um brilho de determinação em seus olhos. Quando chegou a vez do doutor Carlos, a atmosfera na sala mudou. Ele começou apresentando o depoimento de João, o enfermeiro que detalhou as manipulações de Marcos e Helena e a lucidez de Ana durante a internação. Em seguida, o doutor Ricardo, o psiquiatra da clínica, que antes havia sido enganado, subiu ao púlpito. Com uma voz firme, ele confessou ter sido induzido ao erro e apresentou um novo laudo, atestando a sanidade de Ana e a existência de um plano para interná-la. Ele também revelou que, após a denúncia de Ana, ele próprio havia investigado e encontrado inconsistências graves nos relatos de Marcos e Helena. Mas a reviravolta mais impactante ainda estava por vir. Dr. Carlos pediu permissão para apresentar uma nova evidência. O tribunal se preparou para o que viria. Ele então reproduziu uma gravação de áudio. Era a voz de Helena, em uma conversa com Marcos, detalhando o plano para internar Ana, discutindo como dividir os bens dela e, chocantemente, confessando o caso extraconjugal. Ela é um estorvo, Marcos. Com ela fora do caminho, teremos tudo o que sempre quisemos. E o melhor de tudo, ninguém vai desconfiar de nós. Afinal, quem acreditaria em uma louca? A voz de Marcos em seguida concordava, rindo. A sala ficou em silêncio. O choque era visível nos rostos de todos, inclusive nos de Marcos e Helena, que empalideceram. A gravação era de um dispositivo de escuta que Ana havia escondido em seu quarto, desconfiada dos sussurros, antes de ser internada. Ela havia ativado a gravação remotamente através de um aplicativo em um tablet antigo que Marcos havia esquecido de confiscar. As provas eram irrefutáveis. Marcos e Helena foram desmascarados publicamente. A mídia, que antes havia noticiado a doença de Ana, agora estampava manchetes sobre a conspiração sórdida. A reputação deles foi destruída. Marcos, além da traição e da tentativa de fraude, foi investigado por suas atividades financeiras ilícitas, reveladas durante a investigação do Dr. Carlos. Helena, por sua vez, enfrentou a condenação social e a perda de seu status. A família de Ana, que havia se afastado, agora a procurava, chocada e arrependida. Ana não buscou apenas a liberdade, mas a justiça. Ela processou Marcos e Helena por danos morais e materiais. O divórcio foi litigioso, mas Ana saiu vitoriosa, recuperando seus bens e garantindo que Marcos fosse responsabilizado por suas dívidas. Helena foi deserdada por seu próprio pai, que, envergonhado, cortou todos os laços com a filha. A vingança de Ana não foi violenta, mas cirúrgica. Ela os despojou de tudo o que eles valorizavam: dinheiro, status e reputação. Meses depois, Ana estava em um novo apartamento, menor, mas seu. Ela havia voltado a trabalhar em sua antiga profissão como designer de interiores e estava prosperando. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Ela havia aprendido a confiar em si mesma, a discernir as verdadeiras intenções das pessoas. Marcos estava falido, com processos correndo contra ele, e Helena, isolada e sem recursos, vivia na sombra de seu passado. A última reviravolta veio quando Ana recebeu uma carta anônima. Nela, uma foto de Marcos e Helena juntos em uma prisão de segurança máxima, condenados por fraude e conspiração. A justiça, embora tardia, havia sido feita. Ana sorriu. Ela havia dado a volta por cima, mais forte, mais sábia e finalmente livre. A vida, ela percebeu, era uma jornada de superação e ela estava pronta para o próximo capítulo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou. Para que ela alcance ainda mais pessoas e possamos compartilhar mais narrativas como essa, comente abaixo o nome da cidade de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós.